É bom estar aqui com vocês nessa campal. Eu estou empolgado e espero que vocês estejam também. Então vamos tentar de novo. Porque o tema desta campal é reavivamento. E pelo que eu acabei de ouvir, nós precisamos de reavivamento. Então eu estou empolgado e vocês? Amém. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus hoje à noite e o tema desta campal é baseado em reavivamento. Eu acredito que nós precisamos de reavivamento. Quantos de vocês acham isso? Acredito que Jesus voltará em breve. Quantos de vocês também acreditam? Então nós falaremos sobre como nós, como igreja, como povo, experimentamos reavivamento e como nós podemos nos preparar para a segunda vinda de Jesus Cristo. Então eu te convido a orar comigo enquanto nós nos preparamos para abrir a palavra de Deus. Pai Celeste, eu quero te pedir de maneira especial, Senhor, que tu tomes a mensagem que colocastes em meu coração, Senhor, e que tu fales ao teu povo. Por favor, Senhor, nos incendeie. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu intitulei a mensagem de hoje à noite de Os 11 estão vindo. Os 11 estão vindo. Eu convido a vocês que abram a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. E para estabelecer a base para a mensagem de hoje à noite, Apocalipse 10, olharemos o verso 9 a 11. Em Apocalipse 10, verso 9 a 11, João, o revelador, está em visão e ele vê um anjo, de acordo com Apocalipse capítulo 10, que vem a ele, e o anjo tem em sua mão um pequeno livro. E eu quero que você perceba o que a Bíblia diz, Apocalipse 10, verso 9. E a Bíblia diz: Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E esse era o livrinho que estava aberto nas mãos dele. Então ele me falou: Toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu tenho uma pergunta. Se eu te oferecesse algum tipo de comida e dissesse que isso faria o seu estômago amargo, o seu estômago amargo, quantos de vocês aqui iriam mesmo assim comer? Alguém comeria? Não. Eu acharia muito difícil de comer alguma coisa se alguém me dissesse: isso vai fazer o seu estômago amargo. Mas o texto que nós acabamos de ler disse que seria doce na boca. Quantos de vocês aqui gostam de doce? Permitam-me sugerir que o que João está recebendo aqui é de maneira muito simples a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, essa escrita no livro é simplesmente a palavra de Deus. Mas de acordo com Salmo 119, 103, o salmista escreve: Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Quantos aqui creem que a palavra de Deus é tão doce quanto o mel? Então permitam-me sugerir a vocês que na Bíblia o amargor simplesmente aponta para experiências amargas, desapontamentos. Posso sugerir que João o Revelador estava tão interessado na doçura da palavra que ele estava disposto a sofrer a amargura. Deixe-me refrasear. O que é que nos mantém, mesmo através de tempos amargos? É a palavra de Deus. Então, quando você se torna um cristão, você sempre se depara com essas experiências amargas. O que nós estamos para ver hoje é que é a doçura da palavra de Deus que nos mantém, mesmo através de tempos amargos, amém? Então, eu convido vocês a voltarem comigo ao livro de Lucas, capítulo 24, onde nós vamos descobrir uma experiência amarga. Lucas, capítulo 24,
E deixe-me dar o pano de fundo. No capítulo 24, os discípulos tinham acabado de ter uma experiência amarga. Jesus, aquele em quem eles criam ser o Messias, já estava morto há 3 dias. E eu quero que você note Lucas 24, verso 13, a Bíblia diz, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Ok, então Jesus se aproximou, ele está vivo, mas eles não sabem disso. E a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que impedidos e eles não podiam identificá-lo. Lembre-se que eles tinham acabado de passar por uma experiência amarga. E a Bíblia continua e diz que Jesus, ao se aproximar deles, disse: Que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhes: Quais coisas? E eles então começam a contar a Jesus todos os motivos que eles têm para estarem desanimados. Alguém aqui já fez isso? Todos os motivos que você tem para estar amargo. E eu quero que vocês notem o que acontece. Quantos aqui conhecem essa história? Porque nessa história, Jesus disse a eles, lá no verso 25, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e fizesse o quê? E entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. Pause por um momento. Digamos que você tenha morrido e de alguma maneira milagrosa tenha voltado à vida. E você sabe que sua família estava desanimada, estava depressiva, estava tendo uma experiência amarga. E o que seria a primeira coisa que você faria? Sem ideias loucas, por favor. E quantos de vocês aqui, simplesmente para poder parar o desânimo da sua família, quantos de vocês aqui simplesmente apareceriam e diriam: aqui eu estou vivo? E não é isso que Jesus faz. Em vez disso, o que ele faz é, no meio dessa experiência amarga, ele dá a eles um estudo bíblico. Ah, vocês não estão entendendo. E ele dá a eles um estudo bíblico. E o estudo bíblico começa por Moisés, discorrendo por todos os profetas, e explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. Vocês sabem o que ele estava fazendo? Ele estava quebrando o pão. Ele estava quebrando o pão. Então a Bíblia diz que, à medida que eles têm esse estudo, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. E ele estava dizendo: eu tenho que ir, mas eles tipo: não, fique conosco. E ele quebra o pão, e quando ele quebra o pão, os seus olhos foram abertos. E eles o conheceram, e eles o viram. Eles o reconheceram. Então eles disseram essas coisas, no verso 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Ou seja, esses discípulos tinham o que eu chamaria de queimação. O meu objetivo hoje à noite e ao longo das nossas próximas reuniões é te causar queimação. A propósito, quando você fica com queimação? Depois de comer. É aí que você fica com queimação, depois de comer. Então a Bíblia diz, e eu quero que você note isso. Então no verso... Vamos para o verso 36. Na verdade não, vamos ao verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Então quantos? Quantos eles acharam? 11. Estes são os 11 discípulos, porque um está morto. Quem era este? Judas, ok? Então os 11, esses outros discípulos vão até eles, e a Bíblia diz que Jesus apareceu a eles. Verso 36, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse: paz seja convosco. Então ele pediu comida a eles, e eu quero que vocês percebam o seguinte. Verso 43, ou verso 45.
Vejamos o verso 44. E ele disse-lhes: Essas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então ele abriu-lhes o entendimento, para que eles pudessem compreender as Escrituras. Jesus quebrou o pão da vida para os 11. Eu tenho uma pergunta. Quantos já tiveram um estudo bíblico onde... Digo, eu quero que você pense em quão profundo esse estudo bíblico deve ter sido. Que os discípulos, enquanto estavam no caminho de Emaús, esqueceram que estavam deprimidos. Eles esqueceram que estavam desanimados. Quantos já tiveram um estudo bíblico no qual você descobre algo e você fica tão empolgado que é como se a sua mente tivesse ficado tipo, o quê? Alguém aqui já passou por isso? Eu quero que vocês imaginem que tipo de estudo bíblico deve ter sido este. Que Jesus vai às Escrituras e ele começa a explicar a palavra de Deus com ele no centro. Vejam, amados, o segredo do reavivamento é a queimação. Não. O segredo do reavivamento, amados, os discípulos, antes de irem para aquele cenáculo, certo? 40 dias depois, antes deles irem para aquele cenáculo, eles tiveram que ter uma experiência com Cristo, onde Cristo começou a abrir as Escrituras para eles e mostrou-os que as Escrituras eram todas sobre ele. Jesus disse: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela o quê? A vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quantos aqui se lembram de álbuns? Vocês se lembram disso? Álbuns? Aquelas coisas que tinham fotos dentro. Nós não fazemos mais isso hoje, né? Hoje é tudo no Facebook, certo? Você já viu uma foto de alguém que você nunca tinha visto antes e isso te deu uma nova percepção da sua avó, do seu avô? Já viu uma dessas? Já passaram por isso? Ouçam. A Bíblia é o álbum que Deus tem do seu filho. Em todas as páginas, ela está cheia de fotos do filho dele. E à medida com que nós estudamos a Bíblia, procurando por Jesus nas Escrituras, algo começa a acontecer em nossos corações. Nós passamos a sentir a queimação. Eu me lembro que uma vez eu estava estudando a Bíblia e eu vi, olhando para a história de Davi e Batseba, e Batseba, sabe, com toda essa história, Davi matou Urias e engravidou Batseba, e o profeta Natan vem e diz: Você pecou. E Davi reconheceu o seu erro, se arrependeu na mesma hora, e o profeta Natan diz: Você pecou, mas os seus pecados estão perdoados. Contudo, o seu filho vai morrer. Alguém aqui já leu essa história e pensou: quão injusto? Mas ouçam só, amados. Eis o que sabemos sobre esse filho de Davi. Nós sabemos isso. Número 1, era um menino. Então ouçam com atenção. O filho de Davi não cometeu nenhum erro. Vocês não estão entendendo. Espera um pouco, o quê? Sim, o filho de Davi, não tendo cometido nenhum erro, morre para que outra pessoa pudesse viver. Isso soa conhecido? É Cristo em toda a Escritura. Quando começamos a ver as imagens de Cristo, algo começa a mudar em nossos corações. E eu quero te levar de volta ao livro de Gênesis. Sabe, o livro de Gênesis, deixe-me explicar para vocês, se eu puder. Gênesis tem 6 figuras principais. A principal delas é Adão. E Adão cobre os capítulos 1, 2 e 3. E aí você tem, ou até o capítulo 5. E daí você tem Noé, que cobre desde o capítulo 6 até por volta do capítulo 11. E então você tem Abraão. E então quem mais? Isaac. E quem mais? Jacó. Então o livro de Gênesis fecha com José, certo? Você sabia que todas essas pessoas eram representações de Cristo? Vocês sabiam que, como Adão, o primeiro Adão adormeceu e o seu lado foi aberto para que a sua noiva pudesse ter sido feita? Assim também Jesus Cristo, o segundo Adão, adormeceu e o seu lado foi aberto na cruz para que a sua noiva, a igreja... Vocês sabiam que assim como Noé foi levantado da terra e todos os homens foram atraídos a ele, assim também Jesus Cristo foi o segundo Noé, foi levantado acima da terra para que todos os homens fossem atraídos a ele. Você percebe que assim como Abraão deixou a casa do seu pai para ir para uma terra estranha, Jesus deixou a casa de seu pai para ir para uma terra estranha.
Assim como Isaac foi entregue pelo seu pai como um sacrifício, Jesus também foi entregue pelo pai como sacrifício. Assim como Jacó ganhou a primogenitura de seu irmão mais velho, seu irmão gêmeo, que a propósito tinha vendido a sua primogenitura pelo quê? Comida. Vocês sabiam que Jesus Cristo tinha um irmão gêmeo? Dessas vocês não sabiam, né? Jesus é o segundo Adão. Vocês não estão entendendo. Sim, o primeiro Adão também era um filho de Deus, e adivinhe só, ele também vendeu o seu direito de primogenitura. Por comida. Sim, sim, sim. E amados, por fim, assim como José foi traído pelos seus, e vendido por prata, e traído, e colocado na prisão por um crime que ele não cometeu, mesmo Potifar sabendo que ele não tinha feito aquele crime. E José acabou se achando entre um mordomo e um padeiro também. E depois de apenas 3 dias, um deles seria salvo e o outro não. Assim também Jesus Cristo, o segundo José, foi traído pelos que eram seus, vendido por prata. Muito embora fosse conhecido que ele era inocente, foi colocado entre 2 ladrões. Cristo, ao longo das Escrituras. Quando nós começamos a ver Cristo revelado nas Escrituras, algo começa a queimar em nosso coração. Nós começamos a dizer, cara, mal posso esperar para compartilhar isso. Você tem algum problema em compartilhar com as pessoas? Problemas como, o que eu vou compartilhar com meu amigo que precisa saber da... Deixa eu dizer algo. Quando vocês começarem a ver Jesus nas Escrituras, vocês também, como os discípulos, dirão, porventura não nos ardia o coração? E quando o seu coração está queimando, você não consegue se conter. Então, amados, vamos voltar ao livro de... Oh, a propósito. Olhem só isso! Gênesis, certo? O mesmo pessoal. Adão. Então quem? Noé. Então Abraão. Então Isaac. Então Jacó. E então José. Ouçam com atenção. Adão. O livro inteiro de Gênesis é sobre Jesus. Vocês sabiam disso? Deixa eu mostrar algo para vocês. Adão representa o início da criação, amém? Certo? Noé representa o resultado do pecado. Você olha para a história, ela mostra o resultado do pecado. E você une essas duas histórias e o que você tem? Você tem a história da criação da terra e o resultado da queda do ser humano, amém? Então você tem Abraão, que se tornou o pai de uma grande nação. E quem é essa grande nação? Israel. Então se você colocar Adão, Noé e Abraão juntos, você basicamente tem o esboço de toda a história do Velho Testamento. Certo? E quem vem depois de Abraão? Isaac. E o que houve de especial com Isaac? Ele foi aquele que quase foi o quê? Sacrificado. Isso aponta especificamente para quem? Jesus. Então se você colocar Adão, Noé, Abraão e Isaac juntos, você tem toda a história do Velho Testamento em forma de sombra. Mas olhem só, quem vem depois de Isaac? Jacó e Esaú, seu gêmeo, certo? Agora lembre-se que Jacó era o mais jovem. A primogenitura pertencia a Esaú, mas porque ele a rejeitou, ela foi para Jacó. Vocês sabiam que no Velho Testamento havia o Israel literal... Desculpe, no Novo Testamento havia um Israel literal e então um Israel espiritual. Vocês percebem que o Israel literal rejeitou o seu direito de primogenitura e, portanto, ele foi para o seu irmão gêmeo mais jovem? Uou! Mas esperem, tem mais. Olha. E quem veio depois de Jacó? Sim, Jacó é a história da igreja no Novo Testamento. Estão me acompanhando? Então, desde Adão até Jacó, ela nos leva em forma de sombra, desde o começo dos tempos até a igreja do Novo Testamento. Agora, vem José. Lembre de uma coisa sobre José. José havia sido enviado com antecedência para preparar um lugar para os seus irmãos. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Alguém com queimação no coração? Mas, antes de que os irmãos pudessem entrar no lugar que José havia sido enviado com antecedência para preparar, a propósito, eles não...
Os 11? Vocês não estão me entendendo. Os 11 não reconheceram a José. E eles estavam vindo à procura de pão. Certo? Então olha só. Antes, diante de José, ele vê os seus irmãos. E ele, tipo, esses são os meus irmãos. Esses são aqueles que me traíram. São aqueles que me venderam, certo? Uhum. E parece que o pai me enviou de antemão para preparar um lugar para eles. Mas sabe de uma coisa? Eu não vou deixar eles entrarem nesse lugar ainda, porque eu não sei se eles mudaram. Então, antes que eles entrem nesse lugar, eu vou investigar. Vocês não estão me entendendo. Vocês não estão. Eu vou investigar. E como vou investigar? Bem, é isso que nós vamos fazer. Vejamos como eles tratam uns aos outros. Eu vou pegar um como cativo, assim como eu fui vendido, e vejamos como eles responderão a isso. Na verdade, uma das provas principais de José era como vocês tratam, vocês amam uns aos outros. Porque se vocês amam uns aos outros, então saberei que vocês mudaram. Amados, deixa eu dizer algo. Nós estamos agora na época do julgamento. E o José lá no céu... Entendem o que eu estou falando? Sim? Sim, o José Celestial está observando para ver... vejamos como vocês tratam uns aos outros. A propósito, a principal pessoa que José queria saber como estava sendo tratada era quem? Benjamim. E quem era Benjamim? Ele era o menor desses irmãos. Sim. Como vocês tratam o menor desses irmãos? Sempre que o fizestes, fizestes a quem? A mim. A propósito, o nome de Benjamim, quando sua mãe morria, sua mãe chamou ele de Benoni, o que significava filho da minha dor. Mas o pai dele disse, não, chamem ele de Benjamim, que significa filho da mão direita. Então o próprio Benjamim era um tipo de Cristo. Com isso, José dizia, ouçam, como vocês tratam Benjamim é como vocês me tratam. Então eu levarei Benjamim como cativo. Vamos ver o que vocês vão fazer. E quando os irmãos mostram que eles estavam dispostos a dar suas vidas por este pequenino, José disse, ok, vocês estão prontos, entrem no reino. Amados, ouçam. Deus não está olhando para vocês neste teste para perguntar o que vocês sabem. Digo, não me entendam mal, você tem que saber. Mas, amados, ouçam com atenção, não tem que ver com o que você conhece, sim com quem você conhece. E quem você conhece vai refletir no como você responderá, como você se comportará, como vocês vão tratar uns aos outros. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Mas, amados, eu quero trocar de marcha, porque existe algo a mais que eu quero mostrar a vocês com a história de José. Eu quero que vocês vejam isso. Vamos ao livro de Gênesis, capítulo 37. Desculpa, Gênesis, capítulo... Vamos para Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. Ah, cara. Sabe, eu acho que vocês já podem ficar empolgados. Porque... Uau. Olhem só. Se já acharam, digam amém. Gênesis 37, verso 1. A Bíblia diz, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, e sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Agora, vejam, não somente era José um tipo de Jesus, mas nós estamos aqui mudando um pouco de marcha. Eu quero compartilhar com vocês uma outra coisa. Vejam, José era um de 12 filhos. Estão me acompanhando? Digam amém se sim. Amém. Mas olhem só isso. Os seus irmãos... Quantos irmãos ele tinha? 11, certo? E os seus irmãos, 10 deles. Deixa eu te perguntar, todos eles tinham o mesmo pai?
Todos eles tinham o mesmo pai, mas eles tinham as mesmas mães? Certo, certo, certo. Então, José, um dos 12. Eles eram todos irmãos. Todos tinham o mesmo pai. Não, não, não. Todos eles tinham o mesmo pai, mas mães diferentes. Não, não, não. Mães diferentes. Ok, certo? Vamos continuar lendo, vocês vão entender logo. Verso 3. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar. Então José era como se fosse o novo garoto da rua. Os outros irmãos já haviam estado ali por um tempo. Peraí. O motivo pelo qual eles não gostam de José é porque ele guarda os mandamentos de seu pai. Ah, cara, vocês não estão. Então, olhem só. José, um dos 12, o mesmo pai, todos os irmãos tinham o mesmo pai, mas mães diferentes. Eles eram seus irmãos de uma outra mãe, sabem? Filhos de uma outra, certo? Então, José possuía irmãos de outra mãe. E esses irmãos de uma outra mãe o odiavam. Em primeiro lugar, porque ele guardava os mandamentos de Deus. Em segundo lugar, porque ele tinha o espírito de profecia. Vocês não estão entendendo. Sim. Vocês lembram-se de que José diz: Ei, pessoal, eu tive um sonho. E neste sonho, os 11 vêm até o 1. Ah, cara. Os 11 vêm? Então os 11 tipo, o quê? Nós indo até você? Ficou louco? Nós indo até você? Você endoidou? E a Bíblia diz que eles passaram a odiá-lo ainda mais. E então, um dia o pai envia José para verificar os seus irmãos, que estão pastoreando as ovelhas. Me desculpe. E a reação quando José chega naquela cena? E os irmãos, tipo, lá vem aquele sonhador, lá vem aquele cara que acha que sabe tudo de profecia, aquele que acha que sabe o que vai acontecer no futuro, que acha que nós traremos nossos feixes até ele. E eles disseram, vamos dar um fim nesse sonhador e vamos ver o que vai acontecer com as profecias dele. Agora, amados, ouçam, José ama os seus irmãos. E aí, irmãos? Cheguei! E Deus me mostrou isso e aquilo. Mas os irmãos não se empolgam com o que ele diz. Eu não sei se vocês parecem empolgados. Como se estivessem pensando em outra coisa enquanto eu prego. E então, eles o odeiam porque, número 1, ele guarda os mandamentos de Deus. E número 2, porque ele tem o espírito de profecia. Então, eles estão apacentando o rebanho do pai. E o pai diz, José, eu estou preocupado com os meus outros filhos, estou preocupado com o rebanho que eles estão apacentando, vá vistoriá-los. E quando José chega para vistoriá-los, eles o pegam e eles rasgam a sua túnica e dizem, você não é um de nós. Nós vamos nos livrar de você, nós vamos te separar do pai. Porque, não, você está fora daqui. Longe da vista e fora da cabeça. Então eles dizem, vamos ver o que vai acontecer com as profecias dele agora. Vocês estão... Alguém aqui com queimação no coração? Então, José vai embora. Ele é vendido. E ele é vendido. E vocês veem, amados, o paralelo é realmente surpreendente. Porque sabem, Deus tem filhos em todos os lugares. Mas ele tem um filho especial.
E este filho especial, vejam, esses filhos, todos têm o mesmo pai. Mas infelizmente, diferentes mães estão envolvidas. Porque existem duas mulheres descritas em Apocalipse. Uma é a igreja verdadeira e a outra é a contrafação. Mesmo assim, todas elas têm o mesmo pai. Porque existem pessoas sinceras em algumas dessas e muitas dessas outras igrejas. E Deus chamou o seu povo a esta cena especificamente no ano de 1844. Vai ver como estão seus irmãos. Estou preocupado com o que está acontecendo com o rebanho. Vai olhar os seus irmãos. Mas quando chegamos lá para verificar, o relato foi: "Oh, pai, você não vai acreditar no que está acontecendo. Pai, eles não estão pastoreando as ovelhas de verdade." Os irmãos disseram: "Ah, é? É? Não, 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 você não é um de nós." E a propósito, o que acontece na volta de Jesus? Ah, sim, eu pensei nisso. Vamos ver o que vai ser dessas profecias agora. Assim como a profecia de José aparentemente falhou, assim como se curvaremos diante dele se ele está lá longe no Egito, assim como a sua profecia aparentemente falhou, assim também o povo de Deus passou por um desapontamento amargo. Um livro foi comido que deixou o ventre amargo, mas foi doce na boca. Deixa eu dizer, amados, é isso que eu estou tentando contar, amados. Uma das coisas que eu estou tentando contar é que o que mantém o povo de Deus nesse tempo de desânimo é a doçura da palavra. O que vai manter o povo de Deus neste tempo de provação é a doçura da palavra de Deus. Assim como José, enquanto ele passou por essa experiência amarga, a única coisa que vai nos manter é o conhecimento da profecia que foi dada a ele. Então, o que José fazia enquanto ele estava... Pelo que José estava passando, posso compartilhar com vocês? Estão prontos? Duas coisas. Coisa número 1. José está vencendo uma prostituta. Ah, vocês não estão me entendendo. Sim, uma mulher estava tentando fazer com que José deitasse com ela. Mas José se recusa a deitar-se com a prostituta. Ele se recusa a ser corrompido pela prostituta. Interessante. Isso me lembra do mistério Babilônia, mãe das meretrizes e abominações da terra. José permanece fiel, ele vence. E veja, para Deus é importante que José vença, porque Deus estava preparando José para algo gigantesco. Veja, José não somente venceu a prostituta, mas então Deus faz algo. Vocês se lembram? O faraó teve um sonho. Lembram-se disso? E nesse sonho, o faraó viu 7 espigas de milho, sabe, milho saudável. E então 7 espigas de milho mirrado. E nesse sonho, estas 7 espigas de milho mirrado devoraram as 7 espigas de milho saudável. E a mesma coisa foi com o sonho das vacas. E ele não podia entender esse sonho, então adivinha quem ele acabou chamando? José. Ei, nós conhecemos alguém que sabe interpretar sonhos. Então eles chamam José, e José vem, e Faraó conta o sonho a ele, e José diz: o sonho é o seguinte: haverá um tempo de abundância, que será seguido por um tempo de fome. E eis aqui o que você tem de fazer: juntar pão. Ah, vocês não estão entendendo, pessoal. Juntar pão. Por quê? Por que, José? Por que nós deveríamos juntar pão? Porque uma fome está por vir. Então Faraó disse: José, eu te nomeio responsável por juntar o pão. E a tarefa de José, então, nesse tempo de abundância, é juntar pão. Continue juntando pão. E mais pão, e mais pão. Por que, José? Por que Deus te preparou para juntar o pão? Por quê? Porque os 11 estão vindo. Ah, não, 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 não. Os 11?
E quem são esses 11? Os 11, aqueles que traíram. Aqueles que disseram que você não valia nada. Aqueles que disseram que você, na verdade, não era o filho de Deus. Aqueles que disseram, você nem sabe do que está falando. Aqueles que disseram, vamos ver o que vai ser da sua profecia agora. Os 11 estão vindo. Uma fome irá acontecer. E os seus irmãos de outra mãe estarão vindo. E quando eles vierem, José, eu quero que você esteja pronto para alimentá-los. Um tempo amargo está vindo para os seus irmãos. E para você? Então, José, no tempo de abundância, enquanto as coisas estão boas, por favor, junte pão. Sabe, eu ando tão ocupado ultimamente. Sabe, eu não tenho tanto tempo assim para juntar pão. O pastor já junta o pão. Isso já serve, não é? Não, José, ouça. Você tem de entender algo. Veja, José, eu sei que você acredita... Talvez você acredite que você é o meu favorito, e eu te amo, mas eu amo seus irmãos também. E a razão pela qual eu estou permitindo que você passe por tudo isso, José, não é porque eu estou me preocupando com você, mas é porque eu me preocupo com seus irmãos. E eu preciso fazer tudo o que está ao meu alcance para salvá-los. E portanto, José, eu estou te usando, não porque você é o meu favorito, mas porque eu amo os outros irmãos. Eu amo meus outros filhos, e José, você é o único meio. Você é o único que é obediente a mim. O único que eu posso usar para alcançá-los. Então, José, é importante que você entenda que nos tempos de abundância, eu preciso que você junte pão. Porque, José, se você não estiver juntando pão em tempos de abundância, você estará traindo a confiança que eu depositei em você. Eu estou permitindo que você passe por provações. Eu estou permitindo que você passe por conflitos. Por quê? Porque eu estou te preparando para algo maior. Eu estou te preparando para ser meu juntador de pão. Para que, quando os teus irmãos de outra mãe vierem até você, você esteja pronto para dar pão a eles. Amados, quão frequentemente nós já tivemos essas experiências onde um dos nossos irmãos de outra mãe vem até nós, e eu estava falando exatamente disso com alguém pouco antes de começar essa apresentação. Pastor, o que eu deveria falar se eu tivesse somente 5 minutos para falar com alguém? E quantos de nós gostaríamos de poder ter naquele momento pão para dar? E eu não estou dizendo que esse é o caso de todo mundo, mas quão frequentemente nós nos encontramos sem ter o que falar? Por quê? Porque nós não temos juntado pão. Amados, ouçam com atenção essas palavras. Vocês são José. Não. Vocês são José. Deus tem te chamado para tal tempo como este. Por quê? Porque de acordo com Amós capítulo 8, versos 10 e 11, uma fome está vindo, não uma fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amados, nossos irmãos de outra mãe talvez estejam rindo de nós agora e dizendo, vamos ver o que vai ser dessas suas profecias. Uma lei dominical? Como o próprio José pode ter sido tentado a pensar, cara, como é que essas profecias vão se cumprir? Nada está desenvolvendo da maneira que a profecia previu. Quão frequentemente somos tentados a pensar, nós não vemos as coisas indo do jeito que Deus disse. Será que realmente vai se cumprir? Será que realmente vai acontecer? Amados, ouçam, isso vai mesmo acontecer. A palavra de Deus irá se cumprir. Então, por que é que Deus permite que José passe por essas coisas? Vejam, amados, para que José, ouçam com atenção, ouçam o que Deus está chamando José a fazer. Deus está chamando José para alimentar os seus inimigos. Se seu inimigo está com fome, dê a ele de comer. Mas para que nós cheguemos a esse ponto, temos que nos tornar como Jesus. Então você sabe o que Deus fez? Deus, olhem só, Deus faz com que José ande
pelos passos de Jesus. José é o preferido de seu pai. Traído pelos seus irmãos, vendido por prata, é colocado num buraco, então se torna o segundo no comando do Egito. Deus permitiu que José passasse pela experiência de Jesus. Por quê? Porque ao contemplar Jesus, você se transforma. Vocês veem, amados, deixa eu dizer algo. A razão pela qual Deus quer que nós nos voltemos à Bíblia, eu acredito que a Bíblia é o princípio de todo reavivamento. Ouçam, nós pensamos que os discípulos estavam tristes e foram para o cenáculo, então oraram e aí ficaram felizes. E aí o Espírito Santo caiu. Não, não foi isso que aconteceu. Por 40 dias antes disso acontecer, Jesus estava dando a eles a queimação. Então, quando eles chegaram no cenáculo, eles já estavam pegando fogo. Vocês não estão entendendo. Eles já tinham chegado nessa situação. Isso foi o resultado de Jesus na Bíblia. Então, amados, ouçam, a Bíblia diz que a glória de Cristo, a glória de Deus está na face de Jesus Cristo. Amém? E a face de Jesus Cristo é encontrada na Bíblia. Amém? E se eu desejo contemplar Jesus, se eu quero ver Jesus, eu tenho que ver Ele onde? Na Bíblia? Isso significa que, por contemplar, eu me transformo. Quanto mais eu contemplar a face de Cristo, quando a minha face contempla a face dele, minha face fica com a glória de Deus. Ela reflete a glória de Deus. A face de Cristo está neste livro. Então a minha face, no livro, eu tenho que ter a minha face neste livro. A face no book. A face no livro. E quanto mais eu Facebook encarar esse livro, mais a glória de Deus nascerá sobre mim. Ao contemplar a sua face, a minha face se ilumina com essa mesma glória. Agora, a propósito, amados, a primeira mensagem angélica é: temei a Deus e dai-lhe glória. Mas ouçam com atenção, você não pode dar o que você não tem. Então, como eu darei glória a Deus se eu não tenho ela? Mas eu não posso obtê-la a partir de mim mesmo, então adivinha o que? Eu tenho que pôr minha face no livro. E quando eu começo a contemplar a Cristo em todas as Escrituras, em todas as histórias, tendo em mente que essas histórias nada mais são do que câmeras tirando fotos de Jesus Cristo, algo começa a acontecer em meu coração. Porventura não ardia o meu coração quando eu abri as Escrituras e Cristo mostrou-se a mim nessa história de uma maneira que eu nunca havia notado antes. E através disso eu tive um vislumbre de uma parte de Cristo que eu nunca havia visto antes. Porventura não nos ardia o coração? Então, amados, quando eu contemplo a glória de Cristo, quando eu contemplo sua face e sua glória começa a se tornar parte de mim, então eu posso sair e refletir a sua imagem. Amados, nós temos irmãos de uma outra mãe, que neste exato momento estão famintos pela palavra de Deus. Eles estão esperando que alguém venha, estão dizendo: ei, me alimente, me mostre. Eu recentemente preguei numa igreja, fui convidado para falar numa igreja não denominacional. E sabem o que eu compartilhei com eles? Eu compartilhei Jesus em toda a Escritura. E deixa eu contar uma coisa. Ah, cara, deixa eu dizer uma coisa. Sem eu ter mencionado nada. Só Jesus em todas as histórias da Bíblia. E a reação deles foi: nos dê mais. Nos ajude a entender isso melhor. Nos ajude a saber como nós podemos estudar a Bíblia dessa maneira. Amados, ouçam, quando começamos a levantar Cristo em todas as Escrituras, quando começamos a fazer de Cristo o centro das 3 mensagens angélicas, não só os cantos, mas o centro. Quando começamos a fazer de Cristo o centro do sábado, o centro do estado dos mortos, o centro do fogo do inferno, quando começamos a fazer de Cristo o centro,
Eu digo a vocês, todos serão atraídos a ele, porque ele será exaltado. Mas Deus não quer somente que nós o vejamos nas Escrituras e experimentemos a palavra de Deus, porque isso nos ajudará a refletir a sua glória. E aqui está o objetivo final. Deus quer que nós experimentemos a sua palavra, porque é sua palavra que nos manterá nos tempos difíceis. Amados, ouçam, tempos amargos estão por vir. E se nós não tivermos o mel, quando os tempos de dificuldade chegarem, nós não conseguiremos. Porque é somente a palavra de Deus que poderá nos manter nestes tempos amargos. Amados, o que você está fazendo do seu tempo? Você está ajuntando a palavra de Deus enquanto vivemos no tempo de abundância? Ou você está esperando para a época de fome chegar, para que então você decida começar a ajuntar? Porque se você esperar até que a época de fome chegue para que comece a juntar, será tarde demais. E essa experiência amarga será uma experiência muito forte, muito pesada, muito amarga para que você consiga vencer pelas suas próprias forças. Mel. Doce como mel. Alguém aqui sabe do mel? De onde é que o mel vem? Ah, muito bem. Abelhas. Das abelhas. E alguém aqui sabe como as abelhas fazem o mel? Posso dizer? Posso contar? Vejam, amados, as abelhas olham para o futuro. Elas sabem que está chegando uma época, a época do inverno, quando elas não poderão sair para obter alimentos. Então o que elas fazem antes do inverno chegar? Elas saem e vão às flores e elas recolhem o néctar. Agora, o néctar é composto 80% de água. O que as abelhas fazem com o néctar é que elas o digerem e depois elas o regurgitam. E então, elas ingerem de novo e regurgitam. E o que acontece é que cada vez que elas fazem isso, elas estão eliminando a água desse néctar, até que ele se torne mel. E ao ponto que essa mistura se torna mel, ela só tem 10 a 15% de água nela. E o néctar é o mel diluído. Já o mel é sólido. Amados, ouçam. Muitos de nós lemos a Bíblia e tudo que nós extraímos disso é o néctar. Sabe, 80% de água e um pouquinho de doçura. Tudo bem. Aham. Mas aqui está o problema. Quando o inverno chega, o néctar não serve mais. Você precisa de mel. Amados, ouçam, na Bíblia, parece como um néctar. Mas a menos que você ingira isso e deixe eu comer de novo e coma de novo. Sabe, eu sei que eu já li isso, mas deixa eu ler de novo. E quanto mais você ler e quanto mais você procurar por Cristo nas Escrituras, mais você transformará néctar em mel. A propósito, você sabe o que é o maná? Era um pão que tinha gosto de mel. Amados, me ouçam. Não dá para você sobreviver a partir de néctar. Você não pode esperar reavivamento pelo néctar. Você precisa encontrar Jesus nas Escrituras. Ele é o centro do livro. E assim como aqueles discípulos, os 11 que encontraram Jesus, os 11 estão vindo. Mas, amados, eles estão vindo porque estão sedentos e famintos pela verdade. E nós, como um povo, nós que já fomos conhecidos como um povo do livro,
devemos novamente nos tornar o povo do livro. E não somente para que possamos provar isso ou aquilo, mas para que nós possamos mostrar Cristo como o centro das Escrituras. Amados, vocês são José. Eu sou José. Nós estamos vivendo hoje num tempo de abundância. É hora de juntar o mel. É hora de juntar o pão. Porque uma época de fome está vindo. E quando essa fome chegar, será tarde demais. Eu te prometo o seguinte: quando você começar a procurar por Cristo em toda a Escritura, você então vai começar a experimentar a queimação. Quantos de vocês aqui gostariam de experimentar a queimação? Oremos. Pai Celeste, nós te agradecemos, amado Jesus, por te haveres revelado nas Escrituras. Senhor, nós sabemos que um julgamento está acontecendo nesse exato momento. E que tu estás olhando para nós para ver duas coisas: se seu povo está juntando pão e como nós tratamos uns aos outros. Senhor, tu pedistes que nós alimentássemos nossos inimigos, porque eles na verdade são nossos irmãos. Senhor, vem nos equipar, nos empodere com a tua palavra, nos ajude com que nós abramos nossos olhos e possamos te contemplar, para que tu possas ser conhecido por nós ao quebrar o pão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.